Oi, gente, abraço para todo mundo aí do outro lado da tela. Estamos começando nesse momento o segundo episódio do nosso podcast Papo de Empreendedor. Hoje recebendo um amigo muito querido aqui, daqui a pouco a gente vai apresentar ele. Franklin, tudo bem? Prazer, Luciano, tudo bem? Mais uma vez, vamos lá. Antes da gente começar, eu já quero agradecer os nossos patrocinadores que viabilizaram esse segundo episódio. Agradecer aqui o nosso querido Marcelo Melo, lá da Metalúrgica Impactos, há 12 anos no mercado. Um abraço, Marcelo, e toda a equipe. Um abraço também para toda a equipe lá do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e também do Mobiliário de Prudente, toda a região. Um abraço para o presidente Gilberto Lúcio Zangirolami, grande Gilberto palmeirense, presidente do sindicato. Um abraço também para o Renato, lá da Líder Colchões e Estofados, na Rui Barbosa, no centro de Prudente. Um abraço, Renato. Também um abraço para o Silvio Materiais de Construção, Avenida Paulo Marcondes, 1005. Precisou? Vai no Silvio. Um abraço, Silvio, e toda a equipe. Abraço também aqui para toda a equipe lá da Vivari Refrigeração do amigo Diego. Sempre na sua obra. Avenida Brasil, 1976, em Prudente. Abraço também lá pro Marcos Gás e Água e toda a equipe. Ele é revendedor Ultragás, hein? Um abraço para toda a equipe aí. Também abraçando aqui toda a equipe lá da Nanis Moda Fitness e Beachwear. Um abraço para Érica e toda a equipe. Fica ali na Rui Barbosa, no centro de Prudente. Um abraço também pro grande Gil, lá da New Vision Escritório de Contabilidade. Um abraço para toda a equipe também aqui com a gente nesse episódio. Eloá Cred, empréstimos consignados na Rui Barbosa, no centro de Prudente, na pessoa de Franklin Vieira por aqui também, que é o nosso apresentador também. Um abraço para o Luiz Henrique, o sócio proprietário lá da Madeireira Trevo e toda a galera. A Madeireira Trevo também agora é materiais de construção, hein? Fica ali na Alberto Bonfiglioli, indo pro Ana Jacinta, não tem como errar, hein? Abraço então para todos os nossos patrocinadores. Nesse momento, Franklin Vieira, mais um episódio segundo. Obrigado por acreditar junto comigo nesse projeto, né? Eu que agradeço, Luciano. É um prazer estar aqui, né? A gente estamos junto aí, iniciando esse projeto aí. Com certeza vai dar tudo certo, né? Exatamente. Hoje a gente recebe aqui ele, Cleiton Trujillo. Seja bem-vindo, tudo bem? Seja bem-vindo, Cleiton. Opa, obrigado primeiramente pelo convite. Agradeço a Deus também por todas as oportunidades. Agradecer o pessoal também que está assistindo, né? E vamos lá. É isso aí. O Cleiton, que além de um grande empreendedor, né? Também é escritor e é calculista. Daqui a pouquinho ele vai explicar tudo sobre essa sua área de calculismo aí, né? Mas aquela primeira pergunta, Franklin Vieira, né? Pra gente saber, quem é o Cleiton Trujillo? Hoje eu me definiria como um pai de família, pai de 2 filhas, uma esposa linda, graças a Deus com os projetos bem encaminhados, mas e também empresário, escritor, calculista. Hoje Sim. o que me proporcionou quase tudo isso é a parte de cálculos em si, né? Lá desde os meus 12 anos eu já exerço algum tipo de atividade, mas o cálculo eu tive o primeiro contato a partir dos 16 anos. Uma oportunidade lá da JPPM Advogados, né, do finado Dr. Pascoal, Sim. mas é isso. Em resumo, bem sintetizado, é isso. Maravilha. Franklin, vamos lá com a primeira pergunta aqui Vamos com o lá, nosso Cleiton. convidado. Essa parte de calculista, igual você acabou de dizer agora, né? Isso quando que iniciou esse trabalho seu? Qual que foi a sua ambição por esse trabalho? Cara, na verdade, assim, eu sempre fui muito adaptável, né? Eu gostei de empreender desde muito cedo, mas no início, lógico, a gente empreende, mas a gente tem que partir de algum princípio. Sim. Eu comecei trabalhando num lanche lá, 12 para 13 anos, eu comecei trabalhando num lanche, servindo lanche. De lá, eu recebi uma proposta do finado Dr. Pascoal para iniciar no escritório de advocacia, fazendo estágio. Então, ali de 13 para 14 anos, eu já iniciei no escritório de advocacia, fazendo estágio. Comecei fazendo o serviço de rua, né, que era... hoje não tem mais, mas era o finado office boy, Office né? boy é serviço de banco, né? Com 15, 16 anos, isso já tinha até
o Dr. Pascoal já tinha falecido, mas tinha um rapaz no escritório que me proporcionou o primeiro contato ali. Na época tinha umas ações previdenciárias. Ele falou: ó, você inicia aqui lançando esses dados para mim, com esses dados eu vou lançar na planilha. E eu comecei a questionar ele, o como, o porquê, tal, e daí partiu o interesse por realizar os cálculos. Eu sempre tive afinidade com números, né? Sim. Aí comecei a fazer os cálculos, naquela época, previdenciário. Eu comecei só lançando, de repente ele falou: ó, vou deixar aqui, você faz esse lançamento, quando eu chegar eu vou aprimorar o trabalho e terminar. E um belo dia, no outro dia ele chegou, isso eu já estava fazendo umas 2 semanas, no próximo dia ele chegou: ó, tá aqui. Aí ele: ué, mas cadê, né? Eu deixei 4, 5 afazeres para você e não tem nada lançado aqui na pasta que era para estar. Eu falei: não, já está na pasta de cálculos. Ele falou: não, mas era só para lançar, né? Eu falei: não, mas eu vi você colocando na planilha, eu fui lá e lancei na planilha e tal. Ele foi lá conferir, um ou outro ele deu uma olhada, tinha um gatinho, alguma coisa, ele falou: ó, muito bem, então vamos fazer já direto assim. Aí começou, me passou uns livros e tal. Sim. Esse é o Gaspari, Carlos Gaspari. Hoje acho que ele está em Campinas, né? Ele é um Sim. reitor de uma faculdade por lá. Acho que é Campinas. Sim. Quer dizer que nesse seu primeiro momento, você contando aqui a história para todo mundo acompanhando, você já foi além, já fez mais do que foi pedido, né, Franklin? Sim. Assim, tudo que eu procuro fazer, eu procuro entender o que eu estou fazendo, né? A pessoa às vezes pega superficialmente, vai fazer alguma coisa, vou fazer, me deu isso aqui, ó, enche essa garrafa aqui, X. Só que a pessoa se limita só a fazer aquilo, não procura entender o processo, o porquê, o como, né? Então eu fui um pouco além. 1 ano depois, mais ou menos, ele saiu do escritório e eu já estava no escritório fazendo essa parte dos cálculos. Eu já fazia sozinho, comecei a procurar alguns cursos, né? Sim. Aí com 17 para 18 anos eu acabei saindo do escritório, me desliguei do escritório, aí fiz um curso de contabilidade verão lá, Sim. fiz contabilidade, fiz também alguns aprimoramentos, fiz curso, fui procurar cursos na área. Fui lá, fiz isso, fiz aquilo, participei de palestra, hoje chama Cowork, mas na época ainda participei de alguns eventos, né? E disso tudo eu comecei a desenvolver, montei um micro escritório para mim na minha casa. Sim. Depois disso, eu fui convidado de volta, a JPP me convidou para me integrar com eles o escritório novamente e continuar essa parte de cálculos. Então, eu fiz uma troca, né, o escambo de serviço ali, eu prestava o serviço para eles, recebi uma fatia da remuneração e a outra fatia era a questão da sala que eu tinha. Sim. Então me deram pleno acesso, tudo, eu tinha essa sala para realizar os trabalhos Aham. e prestar o serviço para os demais advogados. Agora, Cleiton, Franklin, você entende, Cleiton, que então, aos 14, esse foi um passo significativo na sua vida, né? Esse seu passo de ter começado a estagiar na JPPM Advogados Associados. Esse aí foi o start para essa carreira de calculista? Sim. Sim. Hoje o jovem ele está muito ligado à questão de sucesso imediato, o É. imediatismo, né? Sim. Então, assim, é algo recorrente que acontece com muita frequência, mas que no fim, às vezes até a pessoa tem algum sucesso, mas por falta de administração, por falta de percepção, às vezes por falta até de ter um trabalho maior para executar aquilo, ou ele se perde, ou ele, sabe assim, perde o objeto da vida. Então, eu entendo que o iniciar cedo, para mim, serviu de uma base muito grande para a gente conseguir desenvolver melhor. Não é. Hoje está muito íntimo ligado à questão do sucesso expansivo. Que você tem que ser muito rico, que você tem que ser muito aquilo. Você sempre tem que ser o melhor. Eu falo que a gente tem que dar sempre o melhor de si. Ao invés de ser o melhor, a gente dando o melhor de si, às vezes o cara que não é o melhor naquilo, ele se destaca por ele ter um comprometimento.
Sim. Ô Cleiton, para a pessoa ser um calculista hoje, para os empreendedores, alguma pessoa que hoje quer ser um empreendedor, para que ele seja a ser um calculista, né? Eu vi algumas matérias, algumas coisas que a pessoa não precisa trabalhar num escritório específico, né? É só ele ter uma formação ou até mesmo ter algum estudo em cima disso, né? O que que você pode passar para nossos Olha, espectadores aí? até hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir pessoas nesse nicho, de até de contratar mesmo pessoas que têm alguma qualificação nesse, não que não existe qualificados, tá, na área, Sim, mas a pessoa não tem a ambição de fazer a procura. Por quê? O cara que fez algum técnico em contabilidade, ele consegue, às vezes ele fez só um curso de empreendedorismo, alguma coisa voltada, que ele entenda um pouco mais de matemática, mas que leve um pouco mais a parte do direito também. sim, Porque assim, a única coisa, ele tem que juntar duas coisas, ele tem que juntar a parte matemática com a interpretação da lei. Então, às vezes, até o cara formado em contábeis não se arrisca a fazer. E por outro lado, tem alguns outros que não são nem formados em contabilidade, mas que faz com primazia, faz ali. Você fala, não, quem fez isso realmente é um cara profissional. sim. Eu já fiz alguns trabalhos de auditoria, né? Para departamento pessoal, tenho 22 anos de departamento pessoal, então tá meio ligado a esse Por cálculo, né? exemplo, o seu aí, você é um cara perfeitamente adaptável a essa área. Por quê? Cálculo trabalhista, previdenciário, quem tem recursos humanos tem a parte previdenciária aflorada na cabeça. A Sim, única diferença é o quê? É uma interpretação, porque o juiz às vezes não dá algo relacionado ao que você aprendeu na faculdade ali. Ele sempre tem a questão de alteração de lei, correção, principalmente a parte de correção monetária. Um juiz dá de uma forma, o outro juiz dá de outra. Então, essas particularidades são sempre sim. observadas no Então, cálculo em além si. do seu cálculo, o juiz também analisa para ver se aquele cálculo, né, que você fez tá É, corretamente, tá né? correto, exatamente. Você vai geralmente apresentar em favor de uma parte, Sim, né? O previdenciário, você sempre vai apresentar em favor do beneficiário ali, e o juiz vai analisar, e também o INSS, né? A Procuradoria do INSS vai fazer essa análise e ver se realmente está de acordo ou não. Só que hoje, por exemplo, um profissional dessa área consegue elaborar e receber um valor. O advogado, em contrapartida, ele tem uma celeridade maior no processo, porque às vezes ele fica ali só adscrito a ter que esperar o INSS se manifestar. sim, Pelo grande acúmulo, pelo grande número de processos, o prazo do INSS de 60 dias ali nem sempre é cumprido. Então, se o advogado tem esse profissional que entrega o cálculo, vai ali com 10 dias, 15 dias, apresenta, a parte de impugnação, ela já tem uma seriedade maior. O INSS tem que apresentar no prazo, senão ele não consegue se defender. Então ele tem a necessidade de se defender. Agora, quando você deixa, vamos por assim, a Deus dará o processo, automaticamente um processo que poderia levar 2 anos, dois Sim. anos e meio, com a interpelação desse trabalho, sem o trabalho, ele às vezes leva 4, 5 anos. Agora, É, Cleito, fazendo um parênteses, né? Falando em cálculos. Quais os tipos de cálculos que você pratica? hoje, por estar muito tempo no mercado e conseguir já uma parcela maior, a gente praticamente executa todos. Todos, né? Seria ali bancário, previdenciário, trabalhista, civil, tributário. É uma infinidade, até para quem quer fazer, deseja fazer, empreender nessa área, seguir nessa área. Você não precisa necessariamente fazer todos, mas se você pegar qualquer uma dessas parcelas, você já vai ter muito trabalho. Sim. Hoje tem muita ênfase também na questão das revisionais. Revisional de financiamento, tudo. Está com uma alta crescente disso. Está todo mundo numa parcela muito grande de brasileiros endividados, querendo sair das contas, tudo. Então, os advogados estão indo nessa linha de Sim. fazer as revisionais. Automaticamente, eles precisam do cálculo. Ah, Entendi. mas tem sistema hoje que faz. O sistema faz sim, só que você tem que ter uma alimentação correta. Então, mesmo tendo vários sistemas, isso, ao invés de atrapalhar, ele acaba ajudando quem quer fazer isso. Sim. Eu tenho visto também, Cleiton, que tem alguns sistemas, acho que como que é o sistema de calculista mesmo que tem pro trabalhista?
Hoje, para trabalhista, é o PJE-Calc, que é um próprio sistema da Justiça do Trabalho. Certo. Então, assim, utiliza-se outros, utiliza-se quando você vai entrar com ação. Quando você vai entrar com o processo, não necessariamente você precisa juntar o cálculo pelo PJE. Você pode juntar para outro sistema que você tenha, qualquer um ou outro desses, né? Agora, quando é para execução, prioritariamente, né, o sistema de justiça do trabalho já vem com esse trabalho desde 2022, querendo implementar de forma total, até para facilitar mesmo, né? Por quê? O PJE-Calc, você junta o cálculo e junta um arquivo, o qual você confeccionou os cálculos. Nesse arquivo, você está mandando todos os dados, a Justiça do Trabalho tem acesso a isso. Se a juíza entende que tem que fazer alguma correção, é muito mais rápido. Ela já tem acesso ao arquivo, eles alteram por lá e pode juntar o cálculo. E você trabalha tanto na inicial como na finalização. Por exemplo, quando finaliza um processo que o juiz dá ganho de causa, você tem que fazer o cálculo também, em ambas as partes. Exatamente. Então, assim, quem faz essa linha de cálculos, ele tem várias oportunidades. Tem a parte inicial, quando você vai fazer o cálculo inicial. Na parte de execução, porque quando vai executar você precisa fazer esse cálculo. Às vezes não acha bens ou, por exemplo, isso falando de empresa, né? Sim. Às vezes não acha bens ou demora para receber, Sim. precisa atualizar esse cálculo, então você tem outra possibilidade de fazer a atualização. Tem o cálculo da parte adversa, aí nisso você tem a possibilidade também de fazer uma impugnação, um outro trabalho também, um parecer técnico. Aí nesse daí é um pouco mais aprimorado, mas mesmo assim você tem essa possibilidade também. Então são vários momentos, né, de um processo que às vezes acaba precisando dos Do cálculos. calculista, né? Legal. Uhum. Agora, Cleiton Trujillo, obrigado mais uma vez pela presença, né? Nesse seu começo da sua história, para quem está aí acompanhando esse bate-papo da gente aqui, o Papo de Empreendedor, houve um momento específico que você decidiu, nesse primeiro momento aí, que você decidiu que falou assim, agora é a hora. Qual foi? Olha, na verdade, assim, quem empreende tem o empreendedorismo na veia, É, ele tem a questão da adaptabilidade e sim. tem também a questão de estar sempre pensando em alguma oportunidade. Aham. Então, nos cálculos eu sempre fiz isso e em dado momento, quando eu estava assim meio saturado dessa parte de cálculos também, Sim. eu acabei tendo outras ideias, não foi... É porque, assim, sempre acontece da gente publicar só as ideias que deram certo. Mas, Sim. na verdade, até tem estudo que fala que o empreendedor, o cara que quer empreender, às vezes ele faz 10 empreendimentos para um ser mais ou menos. É, né? Então, Correto. ele empreende muito, tem muitas ideias. Tive muitas outras ideias. Trabalhei quando mais novo, na parte de 16, 17 anos, para conseguir fazer até essa parte de complementação do estudo. Gravei CD, na época tinha a questão Gravou CD, olha que maravilha. tinha CD. Fiz também uma parte lá de DJ, fazia DJ de festa, comprei equipamentos de sonorização, Sim. fui fazer algumas festinhas também. Então, assim, teve outras coisas. Mas o que mais me pegou, assim, na época da pandemia. É, né? Na pandemia, apesar de todos estarem ali subjetivamente bem apreensivos e até com diminuição drástica de receita, na Sim. minha parte em si, dos cálculos ali, não deu uma minguada. Na verdade, aumentou porque o pessoal precisava receber. Sim. E em contrapartida também surgiu uma outra ideia de vender pela internet, porque tá todo mundo em casa, Quer tal. dizer, você se reinventou também nessa Me- outra área. Exato. Aí eu fiz uma adaptação mínima ali, que era o quê? Eu tinha um espaço no fundo do escritório, Sim. nem era meu espaço, né? Mas aí fiz a proposta para a dona do escritório, para a doutora Lúcia na época, tudo, tinha um espaço lá. Eu falei, não, ó, vamos vender pela internet. Chamei ela de sócia, eu falei, vamos vender na internet. Você chamou ou ela realmente foi sócia? Ela foi Ela sócia, foi sócia, né? eu chamei ela de sócia para participar do negócio. Falei, ó, Entendi. tem uma ideia aqui, tem uns produtos legais para a gente vender e tal, não tem imprudente ainda, vamos para essa linha e tá vendendo na internet. E tá todo mundo assim assustado, né? Pandemia, isso setembro de 2020. Então a pandemia estourou em março, né? Sim. É. Em setembro eu falei, não, vamos fazer isso aqui. Ah, mas será
compensa pôr o recurso aí? E em contrapartida chegou a Shopee à época também, no Brasil. Tava Sim. iniciando os trabalhos da Shopee, eu falei, ó, tem esse site aqui de chinês aqui, e eles estão deixando, oportunizando os vendedores venderem sem comissão. Aí todo mundo falou, será que compensa? Eu falei, vamos pôr alguma coisa ali para ver. E acabamos criando a nossa loja na Shopee, começamos a vender, na época a comissão era zero. Eles davam espaço para você vender e não cobravam comissão Não tinha comissão Hoje ainda. em dia tem? Hoje chega a 26% a 27%. Ah, tá. Então, é outra coisa também, até inicialmente era uma coisa de outro mundo. Você vendia e recebia todo o dinheiro. Você vendia R$20, você tinha R$20 na conta. Você sabe por quê? A gente, quando pratica vendas por aí, a gente fala assim de repente, como que a gente vai entrar no mercado? Você tem que ter uma solução para entrar no mercado, né, Franklin? Sim. Alguma coisa você tem que fazer diferente ali no começo, foi o caso que a Shopee fez, de deixar vender sem comissionar. Para Exatamente. explodir o negócio e depois tá no patamar que tá hoje, né? Hoje, né, vamos pôr assim, não dá para colocar que é a primeira do Brasil, mas está bem próximo ali em segundo lugar, beirando e com competitividade, né? E tem várias distribuições, né? Imprudente mesmo. Perto da minha casa tem uma distribuição da Shopee. Que a gente nem está recebendo para isso, né? Né? Mas assim, a gente está falando principalmente desse ponto de ter, vamos pôr assim, o time de conseguir identificar alguma oportunidade De dizer No que momento difícil, num né? momento difícil. de dizer que o empreendedorismo tá na veia das pessoas, né? Em sua maioria. Olha, o brasileiro, ele na maioria, pode pôr 90% do brasileiro, por mais que às vezes ele seja CLT, ele tem na veia o empreendedorismo. Seja para uma segunda renda, seja até para querer sair do regime da CLT. Então, Sim. o brasileiro é bem focado nisso, de querer sim ser um dia patrão. Às vezes a gente cai pelo caminho pelo fato, às vezes, inexperiência, às vezes por não ter uma formação adequada. Não digo formação de escola, às vezes Sim. até o errar para aprender, né? Exatamente. Porque às vezes a gente vê lá, fulano errou, não vou errar assim. E você acaba E a errando. persistência também, né, ô Cleito? Porque assim, a gente é passível de erro, né? Só que a gente não pode cair no primeiro momento que a gente cair, a gente não poder levantar, né? A questão da persistência, de não Isso. desistir. Isso já cai na parte emocional, daqui a pouquinho a gente fala. Franklin, antes da gente continuar, daqui a pouco a gente vai entrar aqui na parte emocional, porque você que tá curtindo aí o nosso papo aqui com o Cleiton Trujillo, que é calculista, já deve ter percebido, né? Eu vou pela linha da emoção, já Franklin Vieira vai pela linha da razão, e porque é parte da área dele, então é mais ou menos por aí. Eu quero mais uma vez agradecer Cleiton Trujillo, Franklin Vieira, aos nossos patrocinadores e toda a equipe lá da Madeireira Trevo, que não é só madeireira, é também materiais de construção. Um abraço, Luiz Henrique. Um abraço também para o Gil, grande Gil lá do New Vision, escritório de contabilidade. Abraço para toda a equipe aí. Eloacred na pessoa de Franklin Vieira por aqui, toda a equipe também. Um abraço. Nanis Moda Fitness e Beachwear. A Érica tá sempre lá com toda a sua equipe, curtindo também os episódios aqui do Papo de Empreendedor. Um abraço, fica ali na Rui Barbosa, no centro de Prudente. Também um abraço lá pro grande Marcos Gás e Água. Ele é revendedor Ultragás, hein? Um abraço, Marcos. Também um abraço aqui pro nosso amigo Diego, chegando aqui para fazer parte com a gente do Papo de Empreendedor, lá da Vivari Refrigeração, sempre presente na sua obra, fica na Avenida Brasil, 1976, aqui em Prudente. Um abraço para toda a equipe. Alô, Silvio Materiais de Construção, precisou, vai no Silvio, hein? Avenida Paulo Marcondes, 1005, aqui em Prudente. Um abraço também, sabe para quem, Franklin? Renato, sabe de onde? Renato da Metalúrgica Impactos. Lá é o Marcelo. O Renato da Líder Colchões e Estofados ali no centro de Prudente, na Rui Barbosa. Um abraço, Renato. Obrigado aí pelo carinho. Também para toda a equipe lá do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e também do Mobiliário de Prudente, toda a região. O presidente palmeirense, Gilberto Lúcio Zangirolami, e também o Antônio Vice. Rapaz. Um abraço também então para ele, grande Marcelo Melo, empresário lá, empreendedor de sucesso da Metalúrgica Impactos, que esteve com a gente no outro episódio. Vamos lá, Franklin Vieira, trazendo as informações técnicas. Mais uma vez eu quero agradecer, viu, Cleiton, por ter aceito esse desafio, né?
de responder perguntas, de contar um pouco da sua história para todo mundo que vem acompanhando o nosso canal Papo de Empreendedor. E de empreendedorismo você também conhece muito, né? Um pouco, né? Um Na verdade, pouco, um né? pouco, né? Só um A gente pouquinho. nunca conhece o suficiente. Sempre, o dia que a gente achar que conhece tudo, Aí é porque já não está mais. perde a mão, né? Isso. Perde. Então, e retomando o nosso assunto aí, desculpa, a gente estava falando Então, vamos entrar nessa parte aqui. Você já disse aí que no meio, né, da sua profissão de calculista, você resolveu empreender. E esse foi um primeiro passo? Qual que foi o primeiro medo? Querer juntar a sua área de calculista com um empreendimento novo. Na verdade, assim, eu sou meio destemido. É, Nessa parte aí, eu não sou muito temente, não. Mas acontece algumas particularidades que a gente vai aprendendo com o tempo também. Essa parte de ser destemido, às vezes a gente consegue alguns objetivos ou consegue alguns resultados melhores, mas também quando vem a frustração é grande também. Às vezes a gente dá um passo maior do que a perna. Às vezes a gente consegue um resultado bom, por exemplo, não retomando muito, mas aquela parte das vendas. sim, Inicialmente era zero a comissão. Conforme foi passando, essa comissão foi subindo gradualmente. Um ano praticamente foi zero. Depois sim. subiu para 6%, 12%. O produto que eu tinha inicialmente, ele já não correspondia depois desse 1 ano e meio. Aí foi onde eu comecei, falei, não, tem que aumentar para outros produtos. Pensei na loja física também, foi aí quando aconteceu a loja física, porque esse produto que eu tinha não era um produto que tinha com recorrência imprudente, então a loja física fazia sentido, né? Sim. Porque o digital para esse produto já não estava tão escalonável. Sim. Então eu acabei modificando assim, medo eu não tive, mas o receio sempre que surgia essa nova fase, a gente fica receoso. E também acontece da gente almejar sempre um resultado, é algo que hoje eu trouxe para a vida. Assim, a gente almeja sempre um resultado. Não limite o resultado, para começar, não é questão de limitar. Você sempre tem que pensar à frente. Mas para dar o passo, você tem que dar o passo pequeno. Pequeno, né? Para não. Entendeu? Você tem que fazer uma soma de É aquele dizer, né? Dar um passo pequeno para o tombo não ser maior, não né? ser maior, exatamente. Porque às vezes a gente dá um salto muito grande e não consegue alcançar o outro lado. Então você vai com micropassos, com determinados pontos você consegue ir adaptando. Ó, isso não deu certo, então vamos modificar. Porque se você ir direto num objetivo final, sem Sim. passar pelo meio ali, às vezes na hora você não vê a consequência, mas lá na frente você vai colher, às vezes, o fruto bom ou ruim decorrente disso. Tá certo. Você que está acompanhando aqui o nosso Papo de Empreendedor, já aproveita aí, já segue o nosso canal, compartilha para todo mundo. Franklin Vieira, mais uma pergunta aí da parte Vamos lá. técnica. É assim, o Cleiton, eu tava dando o seu livro aqui, né? Quanto mais problema, melhor, né? Nesse período aí de calculista, né? Até mesmo nesse empreendimento que você teve, né? Teve vários problemas? Eu falo que o problema maior é sempre sair de casa. Sim. Porque todo dia a gente gera, e quando eu falo problema, todo mundo já pensa na parte negativa. Sim. Mas, na verdade, hoje eu procuro ver o problema mais como uma parte de fortalecimento. Problema a gente sempre vai ter. Então, o problema maior é do cara que tem pouco ou do cara que tem muito? Qual que é? Boa pergunta, hein? É, do cara que tem muito, né? Por quê? Porque eu acredito que Porque ele... são mais problemas? Nem sempre ele tem mais problemas. Na verdade, o que tem pouco Ah, ali, o problema dele às vezes é saber o que ele vai comer hoje, por exemplo. Ele se exatamente. limita, né? Ele se limita. Então, resolver o problema dele é mais fácil. Às vezes o cara que pensa fora da caixinha ali, ele quer muito, ele tem um problemão e às vezes não é resolvível. Sim. Entendeu? Ele não consegue resolver. Então essa parte do problema, na verdade, assim, a gente sempre tem
um receio de falar em problema. Aí quando eu pensei no livro, eu falei, qual nome eu vou colocar? E detalhe, esse é o que eu consegui publicar. Certo. Eu tenho várias outras coisas escritas que nunca saiu ali do meu computador, do meu HD, por, às vezes, insegurança. Aí eu falei, Sim. não, esse eu vou publicar. Agora, né, gerou curiosidade de todo mundo, né? Quando surgiu o Cleiton Trujillo escritor? Quando? Então, eu sempre tive a curiosidade, sempre tive a vontade de escrever. E já escrevi. Eu escrevo, assim, coisas correlacionadas a tudo que eu faço desde 17, 18 anos. Sim. Às vezes eu não tinha, por exemplo, eu comecei escrevendo uns versos, escrevia algo que aí eu não tinha coragem de publicar. Agora, esse livro era o que não estava escrito. Não tinha nada escrito, eu cheguei um belo dia, falei, eu vou escrever um livro. E fiquei 2 semanas matutando, eu falei para minha esposa, falei, ó, eu quero escrever. Claro, você não tem. Eu falei, não, eu tenho algumas coisas escritas, eu não quero publicar aquilo que já está lá, eu quero criar uma coisa nova. Certo. E fiquei 15 dias pensando num nome, e cheguei nesse nome. Sim. Aí Quanto depois, mais problemas, melhor. aí depois que eu cheguei no nome, eu comecei a escrever. Eu escrevi o livro em 14 dias. 14 dias, olha que Aí maravilha. eu peguei, só que assim, você escreve um monte de linguiça também. Você começa a escrever, aí você às vezes dá uma viajada. Tem que revisar, Aí né? tem que revisar. Eu cheguei na escrita lá, tinha 200 e tantas páginas. Eu falei, quem que vai ler isso? Nem eu tô com coragem de ler de volta. Imagina que alguém vai pagar ainda para ler. A pessoa não é normal. Isso é dom também, né, Cleiton? Um pouco é dom, né? E dedicação, né? Isso. Além do dom, eu acredito que o dom todos tenham, tá? Assim, para alguma coisa ou para outra. Essa parte de escrever é algo relacional também, mas eu acho que parte mais da vontade de querer fazer, Sim. sabe? Às vezes a pessoa fica ali, fica descrita. Eu mesmo demorei 35 anos para ir lá escrever. É, né? Agora Não que eu não tenha escrito, eu escrevi e não tinha coragem de publicar. Mas o que a pessoa vai achar, o que não vai achar? Sim. Hoje eu não tenho mais problema com isso. Até depois desse aí, eu escrevi já um outro rascunho, tá lá Sim. guardado. Logo eu vou fazer a publicação dele também. Eu vou vender esses, né? O que eu arrecadar com esse, eu vou já publicar o outro. Eu não quero o lucro do livro. Sim. Eu acho que o conhecimento, às vezes, quando a gente compartilha algumas Multiplicar coisas, o conhecimento, né? a gente multiplica o conhecimento e automaticamente a gente consegue somar em experiência. Sim. E aqui na capa aqui ó, sobre o autor, Cleiton Michel Moraes Trujillo, né, que é um empresário apaixonado por transformar desafios em oportunidades, é casado, pai de 2 filhas e combina as suas experiências no mundo dos negócios com a sua vivência pessoal e social. Como que as pessoas podem adquirir o seu livro? Ó, hoje tem na Amazon, É mesmo? Olha que tem legal. na Amazon, tem num canal que a gente publicou no Mercado Livre e na Magalu. Sim, agora olhando para aquela câmera, passa aí o endereço do seu Instagram, porque de repente através do seu Instagram as pessoas também conseguem Também acessar o consegue. livro, né? Isso, o meu é Cleiton, eu não sou uma pessoa muito ligada ao Instagram também, mas o meu é cleiton.trujillo, é Trugilo. Eu acho que assim, o Instagram para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande com o Instagram e com o celular. Não de mexer a gente consegue mexer muito bem. Sim. Mas é só as pessoas colocarem lá Cleiton com Y, né? Isso, CLAY, Trujillo, com que G. já acha Com- você, já. que é uma figura emblemática aí na rede social. Franklin Apesar Vieira, de não gostar, ainda, mas, ainda vou lá, mas gravo vídeo, faço essas coisas. mas é assim, é um pensamento de muitos, né? Não gostam, mas você entende que é necessária, né? É um mal necessário. Hoje, quem não está na rede social, não tem uma dinâmica muito boa dentro do mundo digital, automaticamente ele será excluído. É algo assim, com certeza. Sim. Ô Cleiton, aproveitando esse gancho aí sobre o calculista, né? Que eu vejo que é um trabalho que, assim, é uma renda extra, tem para muitas pessoas também, né? Que ele dá para fazer fora o trabalho. Tem muitas pessoas que trabalham e faz esses cálculos, né?
Isso sobre os cálculos você já contou pra gente. Quero ver se o que você encontra mais, um exemplo, no previdenciário, no trabalhista, de erros, assim, nos cálculos. O principal erro, vamos se dizer, no trabalhista, principalmente, é porque há muita interpretação e também há muitas decisões de juízes que às vezes fogem um pouco. Às vezes o juiz não tem a dinâmica real daquele caso, ele dá uma decisão imaginando que vai dar um resultado e no fim dá algo muito maior. Às vezes vai lá e fala, ó, esse cara aqui trabalhou tantas horas, ele tem direito a X horas trabalhistas, a X horas extras por dia. Certo. Nesse contexto, às vezes na hora que você vai fazer a apuração, essas horas dá algo estrondoso. Até o empresário do outro lado lá, o reclamado, né, fala, nossa, mas deu muito. E você vai fazer o cálculo, você vê ali, às vezes tem sim um erro, né, da parte de como executar, mas também tem erro da outra parte, que é da decisão que às vezes é mal formulada e que se não for questionada em tempo hábil, ela vai fixar daquela forma, não tem muito o que fazer. Aí o maior prejudicado nessa história Nessa é o empresário, mas empresário. tem em contrapartida também os erros que às vezes acontece assim, por exemplo, o cara trabalha com telemarketing. Nessa condição, 6 horas diárias. Sim. Aí 6 horas diárias, o advogado, às vezes por inexperiência, vai lá e faz um pedido, pedindo hora extra além da 8ª diária ou 44ª semanal, além das 44 semanal. Nesse caso, quando vai fazer a apuração, às vezes, chega lá, você vai fazer a apuração, não tem hora extra. Por quê? O cara trabalhava, às vezes ele tinha um quadro delimitado lá de 9 da manhã, aí saía meio-dia para almoçar, voltava 1 da tarde, saía às 4. Ele trabalhava 6 horas. Só que esse é o horário fixo dele. Na cabeça dele já tinha esse horário. O patrão ia lá e falava, não, em vez de você ficar até as 4, fica até as 5h30. Então ele estava executando 1h30 de hora extra. De hora extra. Só que no pedido, você pediu, quem pediu foi lá e fez o pedido além da 8ª diária. Ele não executou 8 horas, ele executou 7 horas e meia. Sim. Então o erro no pedido e o juiz não pode adentrar o mérito. O pedido é aquele. Então, horas extras, excedente 8ª e excedente a 44ª. Ele foi lá e concedeu. Na hora de fazer o cálculo, dá 0. Entendeu? Entendi. Dá 0. Aí, nesse caso aí, quem que foi prejudicado? Nesse daí foi o reclamante. O reclamante. Porque ele tinha a condição, ele tinha o direito às horas extras por ter exercido as horas extras, mas no fim, o pedido acabou prejudicando ele. O juiz tem que se limitar ao pedido, vai dar as horas extras e não vai confirmar. Sim. Agora, Cleiton Trujillo, vamos trazer aqui para a parte emocional. Qual foi o momento mais difícil na sua trajetória empreendendo, em todas as áreas? Você pensou em desistir? O que te fez continuar? Cara, eu acho que desistir é uma palavra muito forte. E eu já nem incluo ela no vocabulário. Mas dificuldade, por exemplo, a principal foi, por exemplo, na empresa aí, de distribuição, eu vendia Shopee, né? E vendia físico e vendia algumas outras plataformas digitais. Certo. Em dado momento, às vezes por não achar funcionário, às vezes por segmentar tudo, eu fui lá e optei por excluir algumas receitas, vamos dizer, de outras empresas e priorizei Shopee e loja física. Sim. Em contrapartida, era 75% Shopee, 25% a loja física. Entendi. Dado o momento, há também esses percalços, alguém foi lá e fez uma denúncia da minha conta na Shopee, alegando que eu estava vendendo produto falsificado. Aí entrei, fiz o questionamento na Shopee, entrei em contato com a empresa que tinha aquele produto, eu falei, ó, eu sou cliente de vocês, tal, compro aí, qual que é o problema? Não fomos nós que denunciamos. Provavelmente algum concorrente ou algum cliente insatisfeito, Sim. alguém da segmentação. Só que isso me gerou o quê? Um dado dia, a conta foi suspensa, eu fiquei 6 meses sem a principal fonte de receita da empresa. Fazendo um parênteses, então, isso que aconteceu pode se enquadrar aqui nessa próxima pergunta que
se teve um fracasso que, olhando para trás, se tornou uma grande lição? Sim. Esse, principalmente, é o quê? É aquele negócio de você não colocar todas as bolachas do pacote no mesmo local. Então, isso é algo que a gente vê com muita recorrência. Sim, E no fim a gente às vezes esquece ou desliga, vai no automático e fala: não, eu estou faturando muito aqui, não tem como dar errado. E tem como dar errado. Aí, essa suspensão de conta, por exemplo, eu fiquei 6 meses, você põe lá uma renda X, o faturamento, vamos por assim, a empresa, 35% era despesa, sim, certo? Fixa, despesa fixa, 35%. Então, quando você se vê sem 75% dessa receita, se você não precisa ser bom de conta, você pode fazer uma conta simples. 25 você tinha da loja, os outros 10 já estavam faltando. sim. Se eu tivesse alguma outra receita, então a lição que fica é essa: se eu tivesse outras receitas no momento, com certeza eu não teria enfrentado a dificuldade do tamanho que eu enfrentei. Entendemos. Aí chega ao ponto, quanto mais problema, melhor. Foi um problema que na época atingiu e teve muita consequência ruim, Sim, mas que serviu de lição certo. e serviu para um crescimento ainda maior, porque você fortalece. Se você passa por aquilo, depois você fala assim, ó, eu já passei tanta coisa aqui, eu já passei essa dificuldade aqui. Quando você vê um problema de grau menor, hoje você fala, não, tá tranquilo. Puxando um pouquinho mais para o emocional, como você lida com a solidão que muitas vezes acompanha quem empreende? Ó, a solidão do empreendedor é algo que, assim, às vezes, fica no imaginário da pessoa. O que você pode fazer para minimizar isso, porque todos têm, uma certa solidão. Se você imaginar que o empreendedor, às vezes, você está aqui, você trocou o tempo de estar com a sua filha, com Sim, a sua esposa, na sua casa, para estar aqui, você já está, automaticamente, você está fazendo essa troca. é, Então, às vezes o empreendedor ele é muito solitário, por mais que ele esteja cercado de pessoas, de amigos, família, às vezes ele é solitário ao ponto de não conseguir compartilhar isso. Então, sim, a minha indicação é o quê? Nesse ponto aí, sempre procure, seja uma ajuda profissional, sim. às vezes a pessoa tem receio de falar, não, eu vou no psiquiatra. Eu vou no psiquiatra. Acho Já que todo fui. mundo deveria ir, né? Todo mundo deveria ir. Não estou falando assim em questão de tomar o medicamento, Sim. né? Ou se você precisar, você tem que ser flexível ao ponto de tomar também, de entender que tem hora que você tem que aceitar certas limitações, Sim, conviver com ela e para você conseguir transbordar para o outro lado. Senão você fica sempre, sabe assim, ah, não, eu não preciso disso, não é para mim, é só para fulano, é só para ciclano. Não. Você tem certas coisas que você deve sim procurar ajuda. Sempre um profissional, seja de qual for a área. certo. Um aconselhamento, né? Um aconselhamento, sabe assim? Ah, não tenho dinheiro para ir num profissional. Arrume um amigo, arrume, É, você sabe? precisa ter alguém para conversar, né? Porque às Porque vezes a gente só quer ser ouvido. exatamente. Às vezes é só uma questão de uma outra coisa que ajuda muito. É, Escrever. escrever, né? Maravilha. Tanto que se tornou escritor, né? Entendeu? Não, mas não digo nem para, às vezes, é como eu Não disse. foram as dores do empreendedorismo que o levaram a ser escritor, não é isso que eu quis dizer, né? Sim, sim, não, mas também. Também? Principalmente, também. Certas reflexões eu só consegui chegar ao final disso por conta de ter passado por essas dores. Sim, A gente, às vezes, tem muito guru hoje no mercado que o cara fala, ah, é isso, é aquilo, sai da frente do seu negócio, por exemplo, cara, muita gente ouve falar, não, você tem que sair do operacional, você tem não sei o quê. De certa forma, lógico, todo mundo quer chegar a um ponto de não precisar estar dentro de uma máquina de dinheiro, gerando dinheiro. Sim. Mas todo grande empreendedor, ele não vai sair do ciclo. Ele tem sempre um contato, seja ele para ensinar, seja para ajustar o que está errado. sim, Isso foi um outro erro que eu também cometi em dado momento lá na empresa, sim. que eu fiquei um período afastado da empresa, eu tinha um escritório em outro ponto e tinha a loja lá. Sim, acabou gerando.
Algumas destoâncias por conta disso. Certo. Então, depois eu parti, fiquei junto com a loja lá, né? Mas é sempre coisa que a gente tem que ir corrigindo ao longo de determinada situação. Agora, Cleiton Trujillo, para a gente encerrar essa parte emocional que está quase dando o nosso tempo aqui do nosso bate-papo aqui. Nossa, mas parece que foi tão rápido. Rapaz, o passa negócio rápido. rendeu. Qual foi o sacrifício mais doloroso que você precisou fazer para chegar até aqui? Eu digo que o meu sacrifício mais doloroso é sempre o tempo. É o tempo, a escassez do tempo. Por quê? Às vezes, por não conseguir repassar determinadas... Às vezes a gente não conseguir delegar, né, determinadas situações. Às vezes a gente não consegue delegar por ser difícil, ou às vezes não consegue delegar porque você precisa daquele objetivo. Entendi. Então essa ausência de tempo, ou na verdade a delimitação do tempo, acabou sendo meu principal inimigo aí nessa condição. Maravilha. Antes do Franklin entrar aqui numa parte muito importante, na reta final desse brilhante bate-papo, a gente já agradece. Eu que Eu agradeço. quero agradecer mais uma vez as empresas que estão passando aqui na nossa TV, né? No nosso telão, que viabilizam esse segundo episódio, né? Um abraço para o Silvio Materiais de Construção, Metalúrgica Impactos do Marcelo Melo. Um abraço também aqui para o Diego lá da Vivari Refrigeração, também com a gente aqui, Eloa Cred, na pessoa dele, Franklin Vieira. Um abraço também para o Gilberto e toda a galera lá do Sindicato de Presidente Prudente da Construção. Um abraço para você também, Trujillo Business. Olha que maravilha, hein? Bonito, hein? E também Nanis Moda Fitness e Beachwear. Érica e toda a equipe, um abraço. New Vision Contabilidade, um abraço para o Gil. E também o Luiz Henrique, toda a galera da Madeireira e Materiais para Construção, a Trevo. Líder Colchões e Estofados. Um abraço aí para o Renato e toda a equipe. Silvio Materiais de Construção. E por aí vai as empresas oferecendo e patrocinando esse segundo episódio do nosso Papo de Empreendedor. E eu já agradeço de antemão muito a parceria do meu amigo de longa data, Franklin Vieira, que vai continuar aqui no desenrolar Vamos no lá, final Cleiton, desse bate-papo. pra gente terminar aí, né? Agora chegam os pontos principais, né? Assim que a gente vê como principal, né? Vamos lá. Quais foram as pessoas mais importantes suas nessa caminhada? Assim, existem, na verdade, sempre anjos que conseguem ligar essa ponte. Então, eu tenho, hoje, a principal delas é a pessoa que está sempre ao seu lado. Sim. A minha esposa, minhas filhas, é a razão da gente conseguir levantar todo dia e dar um passo maior. Então, a principal é elas, mas, logicamente, existem outras pessoas que são anjos pontuais que vão aparecendo ali e possibilitando sempre uma nova situação. Qual o momento que você percebeu o seu trabalho mudou de vida de alguém, que você conseguiu mudar a vida de alguém? Pô, na verdade, tem muitas pessoas que a gente, assim, de forma indireta Sim. ou direta, a gente acaba influenciando, Sim. né? Mas tem vários, mas tem um especificamente e, assim, a gente acaba não citando nomes e Sim, tal, sim. mas ele mesmo, ele vendo esse podcast depois, ele vai saber que foi para ele. Sim. Tem um rapaz mesmo que é meu cliente hoje, ele chegou para ser cliente há uns 2 anos atrás. Chegou todo cabisbaixo, chegou com vários tipos de problemas diferentes. E hoje, cada encontro que eu tenho com ele é assim, como se fosse uma dádiva. Ele fala, nossa, tal, por conta disso que você fez, eu tenho outra visão hoje. Então, para mim, isso é gratificante, entendeu? O que mais me enaltece, assim, me gratifica mesmo é saber que tem pessoas que a gente faz algumas coisas que não são coisas grandes, alguns pequenos detalhes ali que acaba ajudando. Às vezes não é dinheiro, às vezes é só uma palavra. Sim. Ô Cleiton, se você pudesse reduzir a sua trajetória em uma palavra, o que você dizia pra gente? Boa pergunta, hein? Uma palavra? Uma palavra eu colocaria resiliência. Resiliência. Assim,
persistência, resiliência, mas eu acho que a resiliência é algo que Que é o que o empreendedor precisa, né? No dia a dia, né? Resiliência. eu acho que é algo que está diretamente ligado ao empreendedorismo. Sim, É aquele negócio do matar um leão por dia. sim. É igual como você comentou agora há pouco, a gente quando é empreendedor, a gente tem que não só ter uma renda igual aconteceu com você, né? A gente tem que ter outras, já ir pensando em outras possibilidades, porque se travar uma, você já tem outras alternativas, né? Porque a gente vive do dia a dia, né? É, exatamente. A gente vive muito o hoje. O que é certo, é errado? Não existe certo ou errado. Mas o viver muito hoje, sem uma projeção futura, às vezes acaba colocando a gente numa situação desfavorável que a gente não imagina, Em risco, né? em risco. Então, às vezes, a gente tem que ter, isso que eu falo, às vezes um preparo mental melhor, a gente consegue sobrepor com mais facilidade. Sim. Não é que não vai ter o problema, mas a gente consegue sobrepor isso com mais facilidade. Agora, Cleiton, vou fazer 2 perguntas em uma. Nossa. O que motiva você a continuar mesmo em dias difíceis e o que significa o sucesso para você? Boa pergunta, hein? Tá vendo? Colocando a gente em saia justa aí, literalmente, né? Não é um podcast apresentado por mulheres, poderia ser, Com mas certeza. você está em uma saia justa, hein, Franklin? Olha, lá. na verdade, perdão, repete a pergunta, só a primeira parte. O que te motiva a continuar em dias difíceis e o significado de sucesso para você? O continuar ali, os dias difíceis, na verdade, eu eu fiz até um videozinho esses dias falando que a principal causa ou o principal problema que a gente enfrenta todos os dias é contra o travesseiro. Tem um cara que mandou, depois o cara mandou lá no WhatsApp, não, tem certeza que é isso? Aí ele Né? começou a falar comigo lá, e eu fui colocando o ponto de vista para ele o porquê que eu falei que era o travesseiro, ele falou, rapaz, não é que é verdade? O principal hoje é o travesseiro, aqueles 5 minutinhos, você fala, ó, que nem hoje eu levantei, eu tenho que ir lá, em determinado ponto, eu tenho que ir lá, tenho que executar isso, mas eu tô com sono, eu quero só mais 5 minutinhos, na hora que você vê, você já perdeu até o horário. É verdade. Então, a principal situação aí que eu vejo e que você deve colocar como primordial é sempre o que não aconteceu, Sim. entendeu? Então, para os dias difíceis, eu sempre lembro, eu falo, ó, eu tenho que levantar porque eu tenho a mim e tenho mais duas filhas e tenho minha esposa. Ou então eu tenho que o meu maior fortalecimento nos dias de dificuldade é saber que eu tenho pessoas, não é que dependem, é que torcem pelo meu sucesso. Maravilha. Que te amam, Entendeu? né? Então, que te ama, sabe aquele negócio de você chegar, sua filha de 3 anos, chegar e falar, oi papai, tal. Então, você não tem hora que você não pode fraquejar. E por conta disso, às vezes a pessoa não tem a filha ou o filho, mas ela tem sempre alguém Sim. que Vai ter sempre alguém que torce que por ela, né? torce Que por ela, motiva. então ela da mesma forma ela não pode, não é desapontar, ela não pode fraquejar a ponto de dessa outra pessoa não conseguir ver mais ela Bem e bem, realizando, né? realizando, assim, sabe, algo diferente, Maravilha. porque a gente consegue motivar só fazendo isso. E o sucesso, na verdade, assim, eu sempre falo que o sucesso ele é sempre relativo. Relativo, né? Porque o que chega ao sucesso é você realizar pequenas coisas e o sucesso de amanhã sempre vai depender do que você faz hoje ou o que você já fez. Sim. Então são pequenas coisas que somada você tem um sucesso em algo e esse micro sucesso vai gerando um sucesso maior quando replicado. Ok, Legal. então várias coisas te levam ao sucesso, que é várias coisas pequenas. Legal. Legal. Franklin Vieira, e a penúltima pergunta. Quando você olha pra trás, qual é o momento que te emociona até hoje? O momento que mais me emociona, assim, é o nascimento da minha primeira filha. Olhando para trás, assim, Hoje ela tem quantos anos? hoje tem 8. 8 anos. Porque, assim, eu sempre me vi numa condição de
de muita independência. Eu já moro sozinho desde meus 18 anos e tal. Quando eu conheci minha esposa e me juntei com ela, né, automaticamente eu tive uma percepção diferente. Sim. Mas o que deu uma virada de chave mesmo foi o nascimento da minha filha. Inclusive, eu estava presente nesse nascimento. Eu fui lá, eu entrei, eu filmei. E assim, foi um momento que eu acho que. Mexe muito, né? Hum, O filho transforma, né? Nossa, né? Eu também tenho filhos, a filha transforma. e assim, não é É. porque o dela foi mais importante do que o da segunda. Sim, Mas na minha trajetória foi o ponto de inflexão, que virou a chavinha virou a ali, chave, né? É foi esse. porque a gente fica imaginando como é que vai ser o rostinho, né, do nosso filho, da nossa Exatamente. filha, e é uma coisa impactante no começo, né? Eu posso fazer a última pergunta, Franklin Pode. Vieira? O que o Cleiton Trujillo de hoje diria para o Cleiton Trujillo lá do começo? Na verdade, eu ficaria horas falando com ele, né? Olha, e escreveu um livro junto com Eu ele. ia escrever um livro junto com ele. Eu ficaria horas lá, passando várias orientações ou tal, mas talvez não fosse eficaz. Sim, Porque isso tudo que eu vivenciei até hoje, com certeza, até os problemas foram algo que a gente tinha que passar. sim. Então, a única coisa que eu chegaria lá e falaria para ele, porque essas horas não seria possível, eu chegaria lá e falava, ó, faz tudo que você faria de novo. Maravilha. Entendeu? Não, porque é redundante, sei lá, e falar, não, ó, não faz, não comete esse erro, ou não faz aquilo. Porque tudo vai ser um degrau para o seu crescimento. Não adianta a Isso. gente querer minimizar ou querer tirar como que eu digo? Querer diminuir, seria diminuir não é o sucesso, é diminuir o seu potencial. Se você chegar lá e falar, não deixa isso acontecer comigo lá na frente. Se eu falar para não deixar acontecer, se eu já transpassei isso, passei para o outro lado, significa que foi algo que possibilitou meu crescimento. Sim. Aí, se eu tivesse daqui a algum tempo, se eu tiver algum problema ainda maior, automaticamente, se eu não tivesse passado por um problema significativo, eu já tem muita gente que chega a nível de cometer atrocidades aí contra a própria pessoa, contra a própria vida, por não conseguir chegar ao outro lado ou por nunca ter passado pelos problemas ou por alguma dificuldade. Então, Bacana. eu só falaria, siga em frente. Cleiton Trujillo, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite, tá? Tenho certeza que foi um bate-papo muito proveitoso para quem vai acompanhar a gente aí no Papo de Empreendedor. Obrigado. Eu agradeço também, Cleiton. Eu que agradeço vocês pelo convite, mais uma vez agradecendo o convite, agradecendo os patrocinadores aí que sempre apoiam as ideias, né? E com certeza esses patrocinadores também são empreendedores, né? São, Que com também, certeza. como a gente. Então, assim, é um momento que vocês estão realizando agora. Eu acho que é uma oportunidade que todos queriam ter e estar aqui. É E eu tive verdade. esse privilégio, É verdade. entendeu? Eu tive esse privilégio de estar aqui. Então, gostaria de agradecer mais uma vez e desejar todo o sucesso do mundo, que é o segundo de muitos que ainda virão. Pode ter certeza que vocês ainda terão muitos mais pela frente. E é só um degrau. Maravilha. Eu agradeço, Obrigado Cleiton, a por todos os sua presença. telespectadores pela presença, até por ter essa paciência com a gente também, né? Assim, em dados momentos, a gente sabe que fica redundante tudo, mas agradecer a todo mundo e a vocês principalmente. E a Deus. Amém. Valeu, Obrigado. Cleiton Obrigado. Trujillo. Agradecendo também, Franklin, a sua presença, a sua confiança aí no trabalho da gente. Obrigado. Obrigado, Luciano. A Érica também, um abraço. E aos nossos patrocinadores, né? Metalúrgica Impactos, um abraço. Sindicato dos Trabalhadores, Gilberto Lúcio e toda a galera. Líder Colchões e Estofados. Silvio Materiais de Construção. Um abraço também para o Diego lá da Vivare Refrigeração. Também para o Marcos Gás e Água, revendedor Ultragás. Nanis Moda Fitness e Beachwear. Um abraço para Eloá Cred e toda a equipe lá. New Vision, escritório de contabilidade. Madeireira Trevo, materiais de construção também. Alô, Luiz Henrique. E
Um abraço a todos que estão conferindo sempre o nosso Papo de Ô, Empreendedor. Luciano, abre o seu livro aí. Vamos pra abrir o livro, vamos mostrar o livro e vai se dar um preparar para o autógrafo aqui próximo pra nós. episódio. Olha que maravilha, vai ter um autógrafo. Ele trouxe até a caneta, hein? E tá tudo registrado, viu? Caneta chique. Então, gente, nesse momento, a gente encerra o nosso segundo episódio do Papo de Empreendedor com Franklin Vieira e Luciano Gregório. Siga a gente aí nas redes sociais. Um abraço para todo mundo. Dá um tchauzinho aí. Valeu.